Olá, Alessandro, Bela, Ivone, Kelly, Mônica, Guilherme. Boa noite, pessoal. Ellen, Rafael, Aline, Davi, Teodoro, escritor, estás aí já? Pessoal, então estamos aqui para mais uma live no canal do Carreira Literária. Hoje eu tenho aqui a alegria de estar fazendo essa live a convite de um jovem poeta chamado Davi, conhecido aqui no Instagram como Teodoro Escritor. Ele está me solicitando aqui para compartilharmos. Olá, Luciane, Ellen, Felps. Boa noite. Olá, boa Tudo noite, bem? querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Que Primeiramente, maravilha! Um gostaria prazer de aí estar com agradecer, você. gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite, né, de participar dessa É um live, prazerzão. para a gente conversar de literatura, né, que eu acho que nós dois amamos, né. Enfim, espero que o pessoal goste. Para quem não me conhece, já me apresentando, né, me chamo Davi. Eu tenho, vamos dizer, uma conta aqui, né, no Instagram onde eu falo de poesia, tenho um grupo de leitura, né, e publico alguns dos meus textos aqui, né. E sempre acompanhei o trabalho da Flávia e é um enorme prazer estar aqui para conversar mais sobre livros, né. Muito legal. Eu devo dizer que para mim foi uma grata surpresa, né? Eu não podia deixar de perguntar isso, mas eu já sou uma velha senhora, né, perto de você, Davi. Então, para mim, assim, né, é um prazer ver um rapaz assim tão jovem, com 15 anos, já assim tão interessado, envolvido, engajado dentro do universo da literatura. Então, assim, foi com muito Sim. prazer que eu aceitei aqui essa conversa, esse bate-papo. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui, então, é a gente conversar de uma forma bem à vontade, né? O Davi preparou aqui uma pauta bacana para gente, falar sobre a importância da Uhum. literatura, sobre a situação, os desafios que o escritor enfrenta no Exato. Brasil, enfim, com o desafio que a gente tem de formar leitores, com uma ausência aí do Estado nesse sentido. E, enfim, mais uma porção de coisas que o Davi pensou aí e que eu estou muito feliz de estar aqui para responder, para dar minha contribuição e provocar o debate, porque a ideia também é que vocês todos participem, deem suas opiniões aqui para gente. Costumo sempre dizer que tudo que eu assim faço, né, sejam as lives, seja o grupo de leitura, seja até os textos que eu publico, sempre servem de para gerar uma reflexão, né? Eu acho que esse é sempre o objetivo final, para as pessoas pensarem em algo, refletirem sobre algo, e assim também é o que eu tenho por proposta hoje, né? Fazer a gente pensar um pouco sobre literatura, formação de leitores, né? A vida literária, enfim. Acho que vai ser um assunto bem legal, né? Podemos começar já Claro, com a claro, pauta? você que manda. Então, pronto. Então, perfeito. Hoje você conta aí, né, com mais de 30 mil seguidores aqui no Instagram, mais outros milhares lá no YouTube, onde você fala sobre literatura, né, livros, muito sobre questão editorial, a vida do escritor também. E assim, por via de curiosidade mesmo, eu queria saber de onde surgiu, né, essa paixão pela literatura, essa vontade de falar sobre livros e até chegar ao ponto de criar uma editora, né? É muito difícil a gente localizar, assim, na nossa história, um momento específico, porque Uhum, desde que eu me dou por gente, né, a literatura faz parte da minha vida, né? Eu tive a sorte, o privilégio de ser incentivada dentro de casa. Meus pais sempre uhum. foram leitores, especialmente meu pai, então a gente tinha uma biblioteca enorme em casa. A minha avó também era Sim. uma leitora compulsiva. Então eu cresci dentro desse universo, né? Isso é uma alegria, uma felicidade, um privilégio.
Uhum. Foi meio que natural para mim. Eu sempre tive, obviamente, tem uma questão, eu acho, de vocação, ou seja, de predisposição, né, do indivíduo para aquilo, e eu sempre me vi muito interessada no texto, né? No começo, a minha relação nem foi tanto com a literatura, mas já era desde muito jovem com o texto. Eu percebi que eu tinha facilidade para escrever na redação, no colégio, facilidade para me expressar verbalmente. E tanto que eu fui, na verdade, fui fazer faculdade de jornalismo, né? Não foi nem de literatura. O interesse pela Sim. literatura em si veio assim lá no primeiro período da faculdade, lá com 17 anos, que eu me tornei uma leitora voraz, compulsiva de literatura. Antes eu me interessava mais por filosofia, sociologia, história. Mas é isso, né? Então eu sempre estive, né, no cercado de um ambiente que me possibilitou isso, e eu acho que unido a uma vocação, a uma facilidade, uma Uhum. identificação com esse universo, foi um processo natural. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para o pessoal, né, com que eu faço os bate-papos, que é, a gente gosta muito de culpar somente ali o governo, né, as escolas, por não estarem criando, né, verdadeiros leitores, um incentivo, vamos dizer, muito ruim. E, mas também tem um lado de casa, né, porque assim, o primeiro contato da pessoa assim, da criança com o mundo é no seu núcleo familiar. Então, eu queria Sem saber dúvida. qual a importância, né, desse auxílio dos pais para estar incentivando a criança a ler. Enfim. Cara, eu acho que é total, assim, a importância é total. Eu acho assim, é até estranho, né, que a gente tem que debater por estar num país Uhum. subdesenvolvido, a importância que os pais precisam incentivar, que as escolas precisam incentivar, né? No mundo ideal isso já tinha que ser um dado, né? Sim. Eu não consigo, assim, para mim é completamente inconcebível o que eu falo aqui para os meus alunos, para os seguidores do Carreira Literária. É, que no passado chegava muita gente aqui querendo escrever, mas que não tinha o hábito da leitura. E eu falei Uhum. assim, para mim é completamente impensável um mundo sem livro, é uma coisa que faz tão parte da minha identidade, que sei Sim. lá, é como tá, como não botei vestir uma calça, entende? Então, para mim deveria ser um item básico, uma coisa que já deveria ser dada. Eu acho estranho, é uma lástima, na verdade, que a gente tenha que ter essa conversa. Precisamos incentivar o livro nas escolas, os pais precisam incentivar os livros. E, claro, muitos pais não leem, porque isso não é um. A gente não tem uma cultura de leitura no país como um Uhum. todo por uma série de questões, por um processo histórico, político, enfim, por falta de interesse, por diversas questões que acho que não vai dar para a gente detalhar aqui. Mas, na verdade, é triste a gente ter que falar sobre a importância de discutir essa necessidade, né? Que isso não seja dado. Mas, sem dúvida, é essencial. Eu acho que todas as instituições incentivem a leitura, né? Desde a instituição familiar, passando pela escolar e todas as outras que a gente puder elencar aqui. Sim. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né, também, o que te motivou, né, a criar uma editora nesse mercado editorial que, vamos dizer, já é bem competitivo, né? O que te fez criar uma editora e principalmente esse nicho de novos autores brasileiros com novos trabalhos? Legal, vou te dizer. Para mim, assim, foi clara essa motivação veio do fato de que muitos escritores eu acho que vão se identificar com isso, veio da constatação de que eu queria trabalhar com literatura, porque assim, você para pensar, né? A maior parte do nosso dia, né, nós, qualquer ser adulto, né, que vai ter que, enfim, vender sua mão de obra, porque precisa pagar as contas em casa, você precisa trabalhar. Né? E o trabalho toma a maior parte do nosso tempo, de 8 a 10, 12 horas por dia, dependendo do caso. Então, assim, a minha grande paixão, o que sempre me motivou, o que deu sentido à minha vida, né, além dos laços, das relações afetivas, sempre foi a literatura. Então, eu não queria estar longe do meu objeto de paixão e de Sim, desejo na maior parte do tempo. Então, eu pensei, cara, eu quero um trabalho que me possibilite estar próxima disso na maior parte do tempo. E eu sabia que, infelizmente, pela nossa realidade, eu não teria como conseguir esse ganha-pão, como conseguir obter renda simplesmente escrevendo.
né, eu sabia já naquele então que a realidade do escritor brasileiro é não conseguir vender, viver de royalties da venda dos livros. Então eu pensei no que me permitiria estar mais próximo possível desse meu objeto de amor, que é a literatura. Então eu falei, acho que eu vou criar uma editora e publicar novos autores. E claro, foi uma convergência de acertos, porque naquele momento estavam surgindo as tecnologias digitais, as gráficas digitais que Sim. possibilitavam as impressões sob demanda, de baixas tiragens e tudo mais. Isso me possibilitou criar uma empresa com um investimento muito pequeno na época. Para começar, eu investi R$ 10.000, né, uma coisa assim, para poder criar um CNPJ e investir num primeiro projeto. E desde então eu tenho o privilégio, né, de poder dizer que eu vivo há 10 anos de literatura. É evidente, né, Davi, que eu tenho que deixar claro aqui que eu fui privilegiada também nesse processo. Eu venho de uma Uhum. família de classe média alta, então eu até posso dizer, né, que eu consegui me sustentar muito rápido com a editora. Eu consegui fazer com que o Uhum. negócio se rentável relativamente rápido. Mas eu tinha, né, uma retaguarda, né, dos meus pais ali que podiam, né, caso não desse certo, me apoiar e eu poder fazer uma outra faculdade ou estudar e investir numa outra coisa. Então, somado esse privilégio aí, com essa minha vontade, com esse meu desejo, eu tenho aí, como dizer hoje, que eu vivo há 10 anos de literatura, que é, assim, para mim, uma gratificação, é uma das grandes conquistas, assim, para mim. Sim. A gente vai falar um pouco mais de mercado editorial, editoras, daqui a pouco, né? Mas, assim, esses dias eu andei pensando, né? Que, assim, nosso país não é um país de leitores, a gente bem sabe disso. Mas parece ser um país de novos escritores, né? Jovens escritores. Você é um Sem exemplo dúvida. claro disso. Com aí tanta gente que te segue, né? Buscando esse Sem conteúdo. dúvida. Como você explicaria esse fenômeno? Tem alguma explicação? Eu acho que tem várias, né? Acho que tem várias questões aí que servem para explicar esse fenômeno, né? Primeiro, de fato, a gente vem de nós somos um país subdesenvolvido, Uhum. né? Tem aí uma história o Brasil sempre foi um país expoliado, desde a época do Brasil colônia, depois o nosso processo de república muito fraudulento. É um país em que a corrupção sempre foi sistêmica, nunca houve interesse da classe política de ter um projeto de país, de educar o povo. Então, como que um país assim, né, pode ter pessoas que prezam, que amam a cultura, que amam a leitura, que amam o livro, né, que para mim é que eu acho que na civilização ocidental é o maior símbolo, né, Uhum. da cultura e do conhecimento, é o livro, né? Então sempre houve um desprezo, a gente tem uma cultura de desprezo por isso no Brasil. Isso é uma coisa que a gente vê hoje, né, muito claramente. Eu, por exemplo, para manter aqui o Carreira Literária, eu preciso acompanhar esses perfis de marketing para poder aprender Uhum. técnicas de como chegar nas pessoas, investindo em anúncios, Sim. trazer tráfego e tal. E eu acompanho muito, com muita infelicidade, com muita chateação, um discurso hegemônico que é de que, assim, para que você vai fazer faculdade? Para que você vai ler? Para que você vai adquirir conhecimento? Se você pode ficar rico, se você pode Uhum. ganhar dinheiro sem ter conhecimento, sem fazer uma Sim. faculdade, sem se educar. Né? Isso é muito triste, porque mostra que é uma sociedade que está objetificando tudo, né? A gente está perdendo completamente a dimensão da metafísica da existência, Uhum. então é isso, o único objetivo do ser humano, parece, na sociedade moderna, do capitalismo avançado, é ter dinheiro, é construir patrimônio, é ter dígitos nas contas, etc. Então a gente já começa com isso, né? Com uma deformação de Uhum. valores, né? Junto aí de um histórico de um país que nunca cultivou isso. E aí a literatura, né, num país assim, ela se torna um fenômeno e um privilégio das elites. Né? Então, Uhum. quem vai querer se tornar escritor é quem, de forma geral, é quem teve a oportunidade de estar numa faculdade, de
ter uma formação, de entrar em contato com a leitura, etc. E aí você tem esse descompasso, né? De muita gente querendo escrever e muito pouca gente querendo ler. E a gente Sim. precisa encontrar formas aí de restaurar um pouco essa simetria, esse balanço. E aí, essas iniciativas aí, como a sua, como o Carreira Literária, Uhum. na minha opinião, são aí o que futuramente vão, que pelo menos tentar reverter esse quadro. Porque se a gente, eu sempre digo, se a gente for terceirizar isso, né, deixar para o Estado, a gente vai parar onde, né? Então, eu sempre falo, gente, falo para todo mundo que eu tenho oportunidade de conversar, nas palestras que eu dou para meus alunos, não vamos terceirizar a educação, a gente não tem que ficar... Que é outro traço da nossa cultura, que é o paternalismo, né? Você está sempre esperando que é o Estado que tem que te servir, que é o outro que tem que te dar, que tem que te dar. E não, a gente precisa... A sociedade civil também pode se conscientizar, o indivíduo também pode se conscientizar e fazer a sua parte. Então, eu acho que é isso, mas de fato é um fenômeno preocupante esse que você cita aí. A gente tem muita gente querendo ser escritor, e onde estão os leitores para esses escritores todos, né? É uma questão aí que eu sempre friso nos meus cursos, todos nós temos o compromisso de formar leitores. Uhum. E você falou aí bastante da questão da nossa cultura, né, de valorizar muito essa questão da riqueza, dos bens materiais, né, e pouco com a cultura em si. Acaba que a gente vive em uma sociedade muito utilitária, né, que sempre está em busca daquilo que tem alguma utilidade. E às vezes o conhecimento ele não apresenta, vamos dizer, uma utilidade clara. Você vai precisar assim, ter ele e saber usá-lo, né? Então é Perfeito. algo mais complexo. E sabendo dessa Perfeito. utilidade, a literatura acabou virando também uma fonte, né, desse esquema todo de utilitarismo. Então a gente tem aí a literatura que a gente chama de autoajuda, né? Que há 10 passos para você ser feliz, 10 passos para você ficar rico, enfim. Como você acha que isso, vamos dizer, atinge o mercado de leitores no Brasil? Bom, vamos lá. Eu acho que é como, primeiro assim, né? Vamos separar as coisas. Primeiro é como você disse, de fato eu vejo esse tipo de livro, né? De texto, que eu não vou nem chamar de literatura, que eu acho que é outra coisa, Uhum. de fato como um reflexo dessa sociedade utilitária, né? Que tudo precisa ter uma solução objetiva, uma forma fácil, uma fórmula de você conseguir atingir, e a gente sabe que a vida não é assim, a vida é muito mais complexa do que isso, não existem 10 passos para ser feliz, não existem 10 passos para ficar ricos, isso é uma simplificação, né, de muita Uhum. coisa, é patético em certo sentido que tanta gente ainda precise se guiar por essas fórmulas, né. Por outro lado, assim, eu assumo, de certo modo, nesse sentido, uma posição de resignação, ou seja, eu tenho que aceitar que esse é o mundo que a gente vive, né? E eu não vou ficar me lamentando, né? Os livros de autoajuda estão aí, os coaches de tudo que você pode imaginar estão aí. Eu preciso aprender a viver nesse mundo, né? Uhum. Eu não acredito, eu não compartilho desse tipo de pensamento. Eu vou tentar criar o meu espaço, um espaço de complexificar, de Sim. fomentar a complexidade, o pensamento complexo. Mas isso, é o que você falou, na verdade é uma constatação, né? Isso é reflexo de uma sociedade que objetificou tanto o homem, a vida, a experiência, né? Que a gente tem esse tipo de oferta o tempo inteiro, né? Eu vejo com tristeza isso. Perfeito, perfeito. Sou editora, né? Trabalho com novos autores, né? Um nicho bem específico, principalmente aqui no Brasil. E vamos dizer que isso vai contra a maré comercial, né? Que a gente está falando aqui agora, né? Dos livros de autoajuda. Se você for ver os livros mais vendidos do ano passado e desse ano, continua o mesmo, se eu não me engano. A última vez que eu vi, continuava sendo aquele
a arte de ligar o foda, a sutil arte de ligar o foda-se. Ele foi o primeiro mais Aham. vendido do ano passado e continua sendo o mais vendido esse ano. E assim, e também tem a questão ali dos romances adolescentes, que também tem um grande público. Você acha que o mercado editorial brasileiro hoje, ele está saturado e precisa de talvez uma renovação? Olha, vamos lá. Primeiro eu vou começar respondendo a partir da minha experiência para depois abrir mais. Desde quando eu abri a editora, a minha proposta não era ganhar dinheiro diretamente com a venda de livros. Eu já sabia que isso seria muito difícil pelo tipo de livro que eu queria publicar, né? Pelo Sim. fato de publicar novos autores. Como é que eu vou vender o livro de um autor completamente desconhecido? Vou apostar no livro de um autor completamente desconhecido e esperar que isso vai me trazer muito dinheiro, que vai poder pagar minhas contas, que vai poder pagar um espaço físico, livrarias, impostos, prestadores de serviço. Então eu tinha meio que a consciência que isso não seria possível, mas eu tinha um plano, né? Uma espécie de que a gente chama de modelo de negócio, que seria utilizar o livro aí como uma espécie de atrativo, né? Para chamar a atenção para o meu negócio e, ao mesmo tempo, sustentar esse livro prestando serviços. Né? Então, inicialmente, eu prestava serviço sempre de revisão, de preparação de textos, dando mentoria para outros escritores, e depois isso ganhou uma outra proporção com carreira literária, que eu descobri que, usando esse espaço virtual, eu poderia atingir muito mais gente, e aí comecei a vender cursos também para escritores, para se inserirem no mercado de escrita criativa e tudo mais. Mas, desde sempre, desde o começo, o livro nunca foi o que sustentou o meu negócio. O livro era a minha paixão. O livro, eu queria sustentar o livro e não que ele me sustentasse. Né? Então, de fato, eu fui na contramão. E eu posso dizer que, assim, foi um privilégio também poder fazer isso, porque eu podia ter mais liberdade. Eu não precisava que um livro tivesse que dar certo, tivesse que corresponder às ânsias do mercado, às demandas do mercado. Eu tinha mais chance de errar com o livro, porque eu sabia que eu estava conseguindo pagar as minhas contas, prestando serviço, etc. E a editora, na verdade, servia como uma espécie de vitrine que atraía a atenção das pessoas para o meu trabalho. Pô, que livro bem editado, essa menina tem um bom gosto, parece que ela manja de literatura, esses livros estão sendo finalistas de prêmio, estão emplacando prêmio e tal. Então, isso me trazia gente interessada e aí eu consegui me sustentar oferecendo esses outros serviços. Bom, dito isso, eu acho que assim, né? Você perguntou se eu acho que o mercado brasileiro está saturado. Cara, eu acho que tá, assim, eu acho que me incomoda ainda, assim, não vou dizer que não me incomoda ver na lista dos mais vendidos só a arte de ligar foda-se, esse tio arte, não sei o quê, o primo rico. Agora, Lucas Neto. eu acho... O quê? Lucas Neto estava na lista do ano passado, Lucas acho que foi o terceiro. Enfim, eu acho uma lástima. Por outro lado, foi o que eu te falei, né? Uma parte assim, a aceitação, a máquina capitalismo, eu tento entender que isso está dando emprego, que isso, em grande parte, para algumas editoras, faz parte do modelo de negócio delas, ou seja, elas precisam, às vezes, vender o Lucas Neto para poder publicar um clássico, para reeditar um clássico ou para apostar num novo autor. Então, as grandes editoras que têm alguma preocupação de ter um catálogo com alguma qualidade editorial, o Milagre da Manhã, o Felipe está dizendo aí, que também ficou anos aí na lista dos mais vendidos. Então, eu sei que isso faz parte do modelo de negócio dessas editoras, que elas conseguem equilibrar com isso, né? Apostar em... Então, eu vejo como algo que tem um lado positivo e também tem um outro dado, que é que as editoras hoje, por conta da tecnologia, as tecnologias digitais aí, de informação, e no caso das editoras de impressão, você possibilitou aí todo um mercado alternativo, marginal, de pequenas e médias editoras, que hoje podem se dar ao luxo de investir em autores que não são tão conhecidos assim, fazendo baixas tiragens, e de criar outros modelos de negócio, né? Que não são esses simplesmente de você precisar publicar só livros comerciais de fácil absorção, etc. Então, acho que nem tudo está perdido, não. Eu vejo aí que a gente, nos 20 últimos anos, teve
esse personagem novo aí, esse fator novo esse mercado digital que descentralizou aí a coisa das grandes editoras, e também como um fato positivo no sentido de que muitas vezes esses livros ajudam as grandes editoras a sustentarem e investirem em coisas que não necessariamente dão tanto dinheiro, mas que são importantes. Sim, seguindo mais ou menos essa nossa linha de pensamento, deixa eu só pegar uma aguinha aqui para mim. Aham. Bom, eu acho que é um tema um tanto polêmico esse, mas enfim, eu acho que a gente precisa conversar sobre ele. Você acha que existe, a gente pode dividir, e é um termo que é também bastante usado pelos críticos literários, existe alta e baixa literatura? E caso exista, você acha que os livros contemporâneos têm perdido a qualidade? Tá, vamos lá. Eu vou também desenvolver todo um raciocínio para te dar essa resposta, para não ser simplista aí, porque eu acho que é uma pergunta bem complexa, né? Primeiro, assim, esses termos alta e baixa literatura, né? Se eu não me engano, né, eu precisaria fazer um estudo mais aprofundado aí da genealogia disso, mas se eu não me engano, eles foram disseminados aí, sobretudo com a escola de Frankfurt, né? Com Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, esses filósofos da escola de Frankfurt que estudaram e, na verdade, cunharam a ideia de indústria cultural, né? E eles tinham, naquele então, uma tese que era marxista. Na verdade, eles acreditavam que qualquer produto da indústria cultural era, na realidade, um instrumento de dominação, né, das classes dominantes, ou seja, da burguesia, com relação ao proletariado, né, com relação ao povão, com relação às massas. Então, eles achavam que a indústria cultural, né, era uma espécie de plano das elites, né, de produzir filmes, filmes em série, livros em série, músicas em série, para alienar o povo, né? Para alienar o povo e deixar e manter o povo naquela situação de dominação, né? E manter o status quo. Então isso vem daí. E aí, assim, é evidente que essa ideia aí da escola de Frankfurt, ela já foi muito problematizada e relativizada, porque ela tem algumas simplificações aí nesse raciocínio, né? Ou seja, a grande crítica à teoria aí do Adorno, do Horkheimer, era de que, na verdade, eles estavam subestimando o receptor, né? Então, de que, não, pera lá, né? Vamos dizer, pera lá, mas você acha que o povo é tão idiota assim, que eles não podem estar tirando algum proveito disso que eles estão consumindo? Vocês acham que eles não escolhem o que eles consomem? Então, isso começou a ser relativizado. E aí eu acho que, assim, né, para tentar resumir e te responder, eu acho que falar em alta e baixa cultura, a gente acaba incorrendo num perigo, de fato, de ser elitista, né? De dizer que isso. Então quer dizer que, pô, um filme, sei lá, será que nada que a indústria cultural produz pode ser artístico? Um filme do Scorsese, por exemplo, está dentro de um Star System, está dentro de um modo de produção, dentro de Hollywood, uma coisa mais formulaica possível. E você vai dizer que não tem arte num filme do Spielberg, do Scorsese? Complicado, né? Primeiro ponto. Depois, não nos esqueçamos de que alguns dos maiores escritores da humanidade, como Shakespeare, Tolstói, Dostoiévski, Dickens, escreviam para o povo, para folhetins. Então, essa ideia de separar a arte da elite e a arte do povo, eu acho complicado. Eu acho que tem uma espécie de eurocentrismo aí embutido no pensamento aí da escola de Frankfurt. Por outro lado, eu também sou completamente refratária a essa ideia de que vem aí mais dos estudos culturais, né? De que é completamente subjetivo você dizer o que é arte e o que é literatura. Não é subjetivo você dizer o que é arte e o que é literatura. É completamente objetivo, na verdade. Você tem como estabelecer parâmetros racionais e objetivos para dizer o que é arte e o que não é arte. Você não vai colocar o Shakespeare na altura
do 50 Tons de Cinza. Você não vai colocar Tolstói na altura do Paulo Coelho. Isso é uma infantilidade, né? Isso é um equívoco e é uma infantilidade. E no limite, isso coloca por terra toda a história da filosofia, toda a possibilidade de se criar conhecimento, né? Senão a gente não estaria aqui estudando o que é literatura, como que se faz uma narrativa, como que se faz um poema, como que se faz um conto, como se escreve um romance. Nenhuma dessas conversas faria sentido se a gente achar que é totalmente subjetivo. Aproveitando sua deixa, né, sobre a objetividade, né, da definição da literatura, da arte, já vou antecipando um tema que estava na pauta. Para você, o que é arte? Eu tenho uma concepção assim que algumas pessoas podem até chamar de conservadora, não sei. Mas para mim a arte ela está muito relacionada a um espaço do sagrado, assim, né? Porque é a experiência que eu tenho na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu cresci numa família em que meus pais são ateus, minha família toda, ninguém tem religião. E para mim a literatura foi desde jovem, né? Desde adolescente, enfim, quando eu estava começando a me questionar sobre, né, as questões mais profundas da existência, a ficar angustiada. Para mim a literatura sempre foi o espaço que eu tive para não necessariamente apaziguar, mas para me responder, para pensar essas questões, para ver refletidas essas questões. Então, para mim, a literatura é uma coisa muito séria, sabe? Eu não acho que eu nunca vou conseguir colocar a literatura no lugar do mero entretenimento. Não, para mim é uma coisa mais profunda, né? Para mim, a arte é um lugar de exercer humanidade, de você exercer a sua humanidade e a sua espiritualidade. Especialmente numa sociedade moderna, que é o caso da nossa, né? Nós vivemos numa sociedade moderna aí desde o século XVII. Então, numa sociedade onde o espaço da religião se perde, né? Fica muito marginal, digamos assim. E aí eu acho que o Roger Scruton vai dizer isso, né? Nos livros dele, é um filósofo, um pensador que eu gosto muito, que ele vai dizer que a arte ela tem justamente esse papel de restaurar, né? De que como o mundo se desencanta, né, porque a religião perde espaço e a espiritualidade perde espaço nesse mundo, a arte vai ter esse papel de ser, não através de uma religião, não através de um sistema de dogmas específicos, mas ser um espaço onde o homem pode exercer a espiritualidade e a humanidade dele. E eu acredito nisso. Perfeito. Você falou do Scruton, né? Então, falando um pouco dele, né, que sempre tratou muito da questão da arte, da cultura e da beleza, qual você acha que é a importância assim, do belo na literatura? Ou a gente pode descartar a beleza da literatura? Ela não importa mais. Pois é, então, aí nesse ponto específico eu acho que o Scruton tem um pensamento um pouco mais conservador do que o meu. Eu acho que o belo ele é fundamental, né? A gente consegue exercer a nossa espiritualidade e essa relação com o metafísico através do belo, mas eu acho que a arte do século XX ela vai mostrar pra gente, até antes do século XX, né? Século XIX, XVIII, XIX já, ela vai começar a mostrar pra gente que a beleza não é o único caminho para se fazer arte, né? Sim. Então aí a gente tem um ensaio muito importante do Kant, em que ele vai fazer a diferença, a distinção entre o belo e o sublime. E ele vai dizer que tanto um quanto o outro podem encontrar esse lugar de ideal artístico. O belo estando muito mais relacionado a um ideal clássico de arte, né, um ideal grego de arte, de simetria, perfeição, né, que o Kant vai dizer que traz para o sujeito, para o indivíduo, uma sensação de apaziguamento, de tranquilidade. E ele vai dizer que o sublime é uma outra forma, né? Uma outra forma de
de fazer arte, que produz um outro estado de espírito no sujeito, que tem mais a ver com a angústia, com a sensação de desconforto, de desabrigo. E eu acho que é possível fazer arte tanto produzindo um efeito de belo quanto um efeito de sublime. Então, eu não acho que a arte, necessariamente, ela precise nos confortar com formas simétricas e com um ideal Sim. de beleza. Eu acho que ela pode fazer, pode produzir outros efeitos, né? Então, eu acho, nesse sentido, eu acho que o pensamento do Scruton, ele é mais conservador que o meu. Eu me identifico com ele em alguns pontos, no outros a gente discorda e todo pensamento saudável, eu acho que é assim, né? Perfeito. Sim, alguém está citando aqui o documentário do Documentário. Scruton, Why the Beauty Matters. É excelente mesmo documentário, recomendo aí para todo mundo. Voltando mais para a questão literária, né, da nossa conversa, a gente falou um pouquinho da questão do incentivo dos pais e da escola no início aqui da nossa conversa. Onde você acha que a escola tem errado no incentivo a novos leitores? Putz, não dá nem para começar assim, né? Porque o problema da escola, principalmente do ensino público, ele é muito mais basal do que esse, né? A discussão é anterior a isso. A discussão é, cara, será que as pessoas estão indo para um lugar onde elas... Será que esses jovens e esses professores estão indo para um lugar onde eles estão... onde a integridade física e psicológica deles vai ser preservada, né? Às vezes estão em lugares de risco, no meio de tiroteios de facções. Então, assim, eu acho que, infelizmente, né, o nosso problema aí é anterior. Né? Você tem que conversar primeiro sobre integridade. No Brasil, você tem que conversar sobre como acabar com a violência, como acabar com a corrupção, como investir minimamente no ensino de base que coloque essas pessoas para serem alfabetizadas, para não se tornarem alfabetos funcionais amanhã. Então, assim, acho que, infelizmente, a discussão está num nível anterior, né? Você não pode nem discutir, falar sobre a formação do leitor de ficção nas escolas. Primeiro você tem que fazer as pessoas serem alfabetizadas, depois fazer com que elas não se tornem alfabetos funcionais, sem preservar a integridade física delas. Então, a gente está num momento anterior, assim, infelizmente. Depois que a gente vencer esse desafio aí mais básico de um país que é atravessado por uma desigualdade bizarra, né, excruciante, dilacerante, que termina por esgarçar os laços sociais, né, que é o que acontece hoje. Então, depois que isso for sanado, aí sim eu acho que a gente tem que começar a pensar em como a escola vai formar leitores de ficção. E aí a gente vai ter toda uma discussão que passa por aquilo que a gente estava falando no começo, que é como produzir seres humanos, né, que não sejam meramente utilitários, né, ensinar a necessidade para eles da arte, que a arte é necessária para os seres humanos, ela não é para os outros animais. Mas para nós, seres racionais, dotados de espírito, a arte ela é fundamental. Então, mas infelizmente a gente ainda não está no ponto de discutir isso no Brasil. Você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Se as pessoas necessitam de arte, necessitam de literatura. Mas então vou mudar um pouquinho a pergunta, né? Você falou aí de grandes crises que a gente sofre hoje no nosso país hoje, a crise da violência, né? Da segurança, na verdade, a crise escolar, né? Da educação. Em meio a tantas crises, a tantos problemas, né, que o nosso país passa e a população passa, existe espaço para arte e literatura na vida dessas pessoas? Sempre vai existir. Sempre vai existir porque é isso, né? A gente, sem a arte, a vida é insuportável, né? Porque, no fundo, essas demandas, os livros aí de autoajuda, os 10 passos para ser feliz, o milagre da manhã, nada disso supre a nossas demandas mais elementares, né? Mais essenciais. Pode ser que amanhã, infelizmente, esse é um debate também que me preocupa muito, né?
a velocidade com que a tecnologia está se entranhando nas nossas vidas, né? A objetificação, a virtualização de tudo. Talvez amanhã nós não sejamos mais essa espécie Homo sapiens aí, dotada de um espírito, né? De uma razão. Então, mas entendendo que ainda nós que ainda somos parte dessa espécie, né, de seres aí dotados de razão, de espírito, né? Então, estou usando espírito no sentido da filosofia, no sentido de razão. A arte ela vai ser sempre necessária, porque a vida sem arte, a vida meramente objetificada, ela é insuportável. Inclusive tem um filme muito bacana que eu recomendo aí, muito engraçado, muito divertido para assistir no Netflix, muito inspirado aí no grupo lá, naqueles ingleses no Monty Python, que se chama The Invention of Lying. E o filme, a premissa do filme é muito interessante. É uma sociedade que existe em que todo mundo só sabe falar a verdade nua e crua, em que todo mundo só sabe expressar o real. Então, uma mulher que quer sair, um sujeito está galanteando uma moça para poder sair com ele, aí ele vai e fala, e ela, eu vou sair com você mesmo, você sendo um perdedor, um cara que ainda não é bem servido e que não é isso, que não é aquilo, e é meio feio, mas eu vou dar uma chance para você porque eu estou entediada. E ele, tudo bem, você é muito bonita, eu estou louco para voltar e comer logo você depois desse encontro. E aí eles vão falando, né? E a sociedade toda, ela conversa nesses moldes, né? Todo mundo falando, expressando apenas a verdade. Ele consegue criar ali, né, naquela ficção, uma sociedade, um mundo em que não existe ficção. E aquele mundo é absolutamente insuportável, porque as pessoas, elas não conseguem enxergar além, elas só veem se o cara é bonito, bem-sucedido, se ele vai passar bons genes para a mulher e a mulher se vai passar bons genes para o cara. E uma sociedade assim, sem ficção, ela é absolutamente insuportável para nós, seres humanos. Então, sempre vai haver espaço para arte, sempre vai haver espaço para a gente simbolizar, para a gente ficcionalizar. Inclusive, nesse livro, que se tornou um best-seller, mas tá vendo, nem todo best-seller é ruim, que é o livro do Yuval Harari, né, esse historiador israelense, ele vai defender essa hipótese, né, de que isso é justamente o que nos distingue enquanto seres humanos. A capacidade de simbolizar, de ficcionalizar. É isso mais do que qualquer outra coisa que nos distingue dos outros animais, essa capacidade de ficcionalizar. Então é impossível, né, um mundo de homem sem a ficção e sem a arte. Né? Isso é natural nosso. Perfeito. A gente costuma pensar bastante no quesito, na verdade, na questão, né? Por que ler, afinal, né? Mas eu acho que talvez essa pergunta já esteja um pouco saturada, então eu vou te perguntar outra coisa. O que você encontra nos livros que você não encontra em mais lugar nenhum? E por isso você os lê? Eu acho que é isso, né? Que eu já falei para você. Para mim, né? Isso é pessoal meu. Não acho que tem que ser assim para todo mundo. Mas para mim é essa conexão com um espaço metafísico, né? Como eu sou uma pessoa que não tenho religião, para mim ler é exercer uma espiritualidade. Ali eu consigo me conectar com culturas totalmente diferentes, com vidas completamente diferentes, ter empatia por essas vidas, conhecer outras realidades completamente diferentes da minha e me comover por essas realidades. Então é um exercício de humanidade. E para mim é isso, né? Agora, eu não acho que tenha que ser dessa forma para todo mundo também. Eu acho que tem gente que eu já vi pessoas se relacionarem com a literatura de outra forma. Por exemplo, eu vejo que para muita gente a literatura passa um pouco pelo contrário disso, né? Para mim tem a ver com essa busca da verdade, com essa busca das minhas grandes inquietações e grandes angústias. Para outras pessoas eu vejo que tem um papel diferente, que é o de, às vezes, a realidade, muitas vezes elas trabalham com coisas que elas não gostam, elas têm uma vida que para elas é muito difícil, e é o espaço da ficção, é o espaço delas justamente fazerem conta, não procurar a verdade, mas esquecerem a verdade, de se alienarem um pouco, de se entreter. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que tem espaço para todo tipo de experiência.
E é por isso que a ficção é tão importante pra gente, né? Legal. Saindo um pouco dessa questão da literatura, de ler, na verdade, né? E indo um pouco mais para o campo da escrita, né? Que é o que você mais trata aqui, né? No Carreira Literária. Eu gostaria de te perguntar se você acha que existe uma romantização da vida do escritor. Porque, bom, parece assim, pelo menos o que aparece nos filmes, são escritores lá que passam o dia inteiro cercado por uma biblioteca, né, escrevendo seus livros e ficando ricos com isso, vivendo, né, disso. Enfim, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Você acha que existe essa romantização? Eu acho que existe essa romantização, né? Não só no Brasil, como no mundo, isso é uma herança do romantismo, ou seja, daquela ideia de que vai se contrapor a todo o ideal clássico, né? Porque vamos Uhum. lembrar que Aristóteles, lá, 2.500 anos antes de Cristo, ele não acreditava nessa ideia de genialidade. Ele acreditava inclusive, arte em grego significa técnica, né? Então, ele acreditava que existia uma forma de se fazer literatura. Existiam técnicas para se fazer uma narrativa capaz de engajar o espectador. Isso vai entrar, digamos assim, numa espécie de crise, né, com o romantismo, que vai defender essa ideia de que a arte é algo individual, né, que depende da genialidade de um determinado indivíduo. E a gente, infelizmente, ficou herdeiro e um pouco refém dessa ideia romântica aí. Então, acho que hoje o que está se tentando é um pouco resgatar, né, essa ideia clássica, né, essa ideia que já estava presente lá em Aristóteles, que não é bem assim, não depende da sua genialidade, apenas da sua genialidade. A gente tirando alguns, né? Vamos combinar que a gente pode contar aí nos dedos gênios mesmo que a humanidade teve, né? A gente Uhum. teve um Leonardo da Vinci, um Einstein, um Rimbaud, que aos 17 anos escreve uma obra-prima. Mas, tirando E mesmo isso, assim eles não fogem da questão do esforço, né? e mesmo assim, Poxa. eles não fogem à questão do esforço. Havia muita técnica, havia muito suor ali naquele Uhum. empreendimento, né? Mas ainda aceitando que existem indivíduos que possam ser fora da curva, né? Que possa existir um Messi, que possa existir um Cristiano Ronaldo. A maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas vai precisar batalhar ainda mais para poder atingir algum nível de excelência. Então, eu acho que o que a gente está fazendo hoje é recuperar essa ideia clássica, né, que já estava presente ali na poética do Aristóteles, de que sim, é necessário técnica e que a genialidade ela está muito em quinto plano ali. Claro que eu acredito sim em vocação, eu acredito em vocação, em talento Uhum. individual, nesse sentido, né? Eu sinto isso, posso falar por experiência, acho que todo mundo, a experiência de todo mundo diz algo a respeito disso, né? Nós somos vocacionados para uma coisa ou para outra. Eu, por exemplo, jamais poderia ser uma dançarina, eu sempre fui super desengonçada. Uhum. Então, claro que eu posso, eu tô até fazendo aula de balé agora para poder superar esse trauma aí. Então, claro, amanhã eu posso estar fazendo alguns passinhos bem, mas eu nunca vou ser uma grande dançarina, isso não é a minha vocação. Já sempre Sim. senti por exemplo, que a literatura, que o texto sempre é algo com o qual eu tinha facilidade. E aí eu vou justamente seguir o meu caminho de tentar aprimorar cada vez isso, cada vez mais isso. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um pouco, sim, um ranço dessa ideia de genialidade, de que você não precisa, de que basta inspiração. Mas ela está sendo já bastante desconstruída. Hoje eu já sinto as pessoas bem mais conscientes de que elas precisam, sim, se capacitar, precisam ler, precisam escrever, precisam praticar, precisam aprender com os outros. Então, acho que está Perfeito. melhorando. Queria saber também, para você, qual é a função do escritor em relação à sociedade? Qual é o papel dele no meio disso tudo? Eu não sei, não gosto muito dessa história de papel, né? De como você tem que ter um papel, uma espécie de função política, assim, de que Uhum. você tem que advogar por algo.
Eu não sei, para mim a função do escritor é fazer bem aquilo que ele está vocacionado a fazer, que no caso é escrever. Então, o papel dele é produzir a sua melhor ficção, é produzir a sua melhor literatura, é ser extremamente comprometido com isso, é estudar os grandes autores, é ler os grandes autores, é tentar se aprimorar cada vez mais para produzir uma arte de excelência. Porque é essa arte que amanhã vai dizer, né, com o tempo, a gente não é à toa, né, que a gente lê Shakespeare até hoje, né, que Shakespeare nos ensinou uma porção de coisas sobre nós, sobre ser humano, né, e eu acho que é isso. Então, o nosso papel aí é estar o mais comprometido possível com essa arte, mas eu não gosto de pensar nessa ideia de que você tem que fazer algo com um fim, né? Sim. E mais cedo, né, quando eu te perguntei sobre alta e baixa literatura, você falou até da questão da alienação, o que me leva à nossa última questão, né, a nossa última pergunta, que envolve ali o contexto histórico, né, que ocorreu em 1933, quando os nazistas queimaram livros em praças públicas, né, enfim, porque aqueles livros poderiam, vamos dizer, abrir a mente do povo alemão e fazer eles irem contra, né, ao nazismo, né, enfim. E aí, baseado nisso, o Ray Bradbury vai escrever Fahrenheit 451, que é uma sociedade onde os livros São são queimados. proibidos, né, são queimados. Os bombeiros têm essa função, assim, contraditoriamente, de queimar os livros. E, enfim, tem toda aí essa ideia de que, por trás, né, de que os livros, esse pressuposto, né, a gente pressupõe então que os livros são perigosos. Por que que os livros são perigosos? Era essa a pergunta. Porque eles são, né, pelo menos na sociedade ocidental, eles são o símbolo do conhecimento. E eles são, de fato, a fonte do conhecimento, né? Porque o livro ele tem toda uma relação diferente, né? E por isso eu tenho muito orgulho de estar envolvida com isso no meu trabalho, que ele é diferente das outras artes, né? Porque o livro, ele exige um tempo que as outras artes, de maneira geral, não exigem. Você vai ouvir uma canção, uma música, uma sonata, ou você vai apreciar um quadro. A sua relação, por mais profunda que possa ser com aquele objeto, ela é muito rápida, né? Um livro você vai ler um clássico, você vai ler um livro, sei lá, de 300 páginas que seja, não precisa pegar um de 1000, você vai ficar ali, pelo menos para introjetar aquilo, você vai ficar convivendo com aqueles personagens um bom tempo, né? Ou um livro que seja de não ficção, um livro de filosofia, um livro de história, você fica um bom tempo aqui. Aquilo se integra ao seu espírito, né? Então o livro ele é a fonte do conhecimento na nossa sociedade. E o conhecimento ele é perigoso, porque o conhecimento ele nos torna independentes, ele nos torna senhores de nós mesmos, né? Para a gente usar uma ideia do Nietzsche, né? Ele nos torna senhores, né? Então, e o poder, de forma geral, o poder, seja expresso na forma do Estado, ou da religião, ou de qualquer outra instituição, ele não quer indivíduos independentes, né? Então, o conhecimento vai ser sempre uma ameaça ao poder. Ele vai ser sempre uma ameaça ao poder. E o nosso papel aqui é justamente de ser uma salvaguarda para isso. Você anda com esse mandato por muito tempo. Vamos só ver aqui o que o pessoal está falando nesses minutos finais aqui, Davi. A arte da ficção. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade a fazer aí. Para Flávia. Vocês mandaram com ele. Exatamente, Dida, exatamente. A gente fica muito tempo com o livro, né? Eles viram companhias aqui, você tem a sua estante, você tá o tempo inteiro, aí você pega um livro que você vai reler. Então, é algo que se integra, eu arrisco dizer que eu acho que se integra a nossa subjetividade de uma forma que as outras artes e as outras mídias ainda não conseguem, não têm um poder, né? Elas têm outras vantagens, enfim. Cheguei atrasado, o Júlio está dizendo aqui, que daqui a pouco o Instagram vai suspender a nossa live. Sim. Você vai deixar salva a live, Flávia? Vou, claro, sim. Vou deixar salva. Aí, ó, o pessoal que perdeu o início
podem Isso. assistir de Não novo deixem, depois. não deixem de assistir aqui. Então, eu vou aproveitar aqui esses minutinhos finais para agradecer aqui, pessoal, Suzana, querida, para a Dida, enfim, a todo mundo que esteve aqui presente. O ensino superior a gente pensava para ser, pode-se dizer que o ensino superior a gente pensava para ser um bom escritor, o Jonas está falando. Não, não acho que seja indispensável para ser um bom escritor, não. É o ensino superior. Tanto que você tem histórias de escritores aí, de grandes escritores, que não fizeram um ensino superior, né? Mas eu também eu não quero menosprezar a importância da universidade, né? Especialmente num momento em que ela vem sendo tão atacada. Então, não acho que seja indispensável, porque eu acho que se tornar escritor passa por uma série de outras coisas, mas a universidade pode também ter um papel importante nessa formação. Encerrando aqui, né? A gente já está chegando na nossa parte final. Gostaria de fazer um convite, então, ao pessoal que me segue aí e não conhece o trabalho da Flávia, que vocês estejam aí acompanhando, principalmente se você tem interesse na escrita, né? Então, ela tem aí várias dicas no Instagram, no YouTube, comentando alguns temas, além dos cursos, né? E dos, enfim, semana tantos workshops que a gente chama, né? Enfim, muita coisa interessante. Fica aí o convite para conhecer. E o pessoal que segue a Flávia, fica aí o convite também para conhecer um pouco do meu trabalho aqui, né? Como escrevendo alguns textos, o grupo de leitura de poesia, se você se interessa por poesia, abrir um grupo Muito legal de isso. leitura no Telegram. Eu tenho um Então, público super desassistido, porque como o nosso foco aqui no Carreira Literária é o texto de prosa, o conto, né, o romance, novela, tem muita gente que fica, Flávia, poesia, você não conhece, você vai trazer. Então fica aí o convite para vocês seguirem o Davi, o Teodoro, escritor, que ele está produzindo aí já tão jovem, uma poesia de muita qualidade, além de estar sempre compartilhando as leituras dele sobre o tema. Então fica aí o convite para a gente fazer esse cross-media e essa dobradinha. Então é isso, gente. Muito obrigado, primeiramente, à Flávia, que participou, né? Por ter aceitado o convite. É uma honra ter esse espaço aqui para conversar com você, né? E também agradecer ao pessoal que acompanhou, né? Fico muito feliz, né? E a gente vê que o público assim, os leitores tem aumentado cada vez mais no nosso país. Eu acho que a gente tem feito nossa parte, né? Então, muito obrigado aí, pessoal, que está assistindo ao vivo e também os que estão assistindo depois, né? Obrigada, querido. Foi um prazer aí conversar com você. Vamos marcar mais aí para o futuro. Vamos, com certeza. Tchau, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.